Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27, 28 e 29. Assim está escrito: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, e lhe disse: tu és o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Amigo ouvinte da palavra de Deus, estamos diante de Deus e diante da sua infalível, inerrante e eterna palavra, que é a palavra da Bíblia, a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas esta palavra permanece para todo sempre. Então o texto agora lido no versículo de número 27, Jesus pergunta aos seus seguidores, Jesus pergunta aos seus discípulos. A pergunta é: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, e os discípulos respondem no versículo de número 28. A resposta dos discípulos de Jesus foi esta: as pessoas dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, e outros um dos profetas. E Jesus insiste com a pergunta outra vez: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, o discípulo de Jesus, São Pedro, e responde a segunda pergunta de Jesus. Aí Pedro responde dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, nós o que respondemos? O que podemos dizer quem é Jesus? Nos tempos bíblicos, nos tempos do ministério de Jesus terreno, Jesus fez estas perguntas aos seus discípulos. E essas perguntas nós podemos fazer hoje também, perguntar:
E nós? O que é que nós responderíamos acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus? Aleluia. Então, assim como Pedro respondeu, podemos também responder que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador das multidões. O único que pode libertar o homem de um problema mundial que assola a humanidade, que é o pecado que separa o homem de Deus. Somente Jesus pode, de fato, libertar o homem. Amigo, Jesus, em São João, no capítulo de número 10, e o versículo de número 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, amigo, Jesus é Deus. Jesus não foi simplesmente um bom mestre, um bom profeta. Jesus foi e é tudo isto. Mas Jesus também é Deus. Porque as Escrituras dizem que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus não fosse Deus, seria falso a sua pregação. Ele seria um falso. A pregação de Jesus seria uma extrema heresia. Mas Jesus é Deus. Os seguidores de Jesus declaram isto, que Jesus é Deus. Até os demônios declaram também que Jesus é Deus. E o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo João, o apóstolo do amor, seguidor de Jesus, chegou a dizer que Jesus é o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, Jesus é Deus. E as Escrituras dizem que Deus estava na pessoa de Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando seus pecados, mas reconciliando, perdoando as pessoas consigo mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, aqui estamos gratos a Deus. Gratos a Deus. Porque Jesus aqui na terra foi um bom mestre, um bom profeta, um bom pregador da palavra de Deus. Jesus aqui na terra viveu a verdadeira humanidade. Jesus foi, de fato, aqui na terra, o verdadeiro ser humano aqui na terra. Então, nós temos Jesus como nosso alvo. Nós temos Jesus como o exemplo maior em tudo. Então, por isso, nós pregamos Jesus, o Salvador das multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, nós oramos a Deus. Somos gratos a Deus. Porque as Escrituras nos diz, em São João capítulo 14, e o versículo de número 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por intermédio, através de Jesus. Então, amigo, veja a expressão desse texto bíblico, de São João capítulo 14, versículo 6. Jesus não disse, vai ao Pai.
Jesus diz: vem, vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é Deus. Somente Jesus pode perdoar pecado. Somente Jesus pode libertar o homem. Somente Jesus pode regenerar. Somente Jesus pode dar vida nova. Somente Jesus pode, de fato, levar o homem à eternidade para viver eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, você que ouve a nossa voz, se renda, confesse Jesus como único e suficiente Salvador pessoal. Somente Jesus pode salvar, libertar o homem. Amigo ouvinte, Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para Deus. Aceite, receba, entregue a sua vida a Jesus, para que você viva feliz aqui e na eternidade. Amém, graças a Deus.